Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito a gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? O reino dos demônios. Eu acho esse assunto de demônios um assunto muito curioso. E é uma das curiosidades que eu trago, ó, desde a minha infância, assim, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu tenho esse contato com demônios e pessoas que falam de demônios. E isso porque, gente, é uma coisa muito, eu até comentei com o meu irmão, é uma coisa muito engraçada, porque vocês sabem, né, quem é nosso ouvinte, a nossa avó, ela era evangélica de uma religião cristã, e era aquele cristão pentecostal. E nessa linha de evangelho, eles têm uma pegada de exorcismo, né? Eles fazem as orações, eles repelem ali os demônios, os supostos demônios, né, que estão nos corpos das pessoas. E eu me lembro que, eu não lembro a primeira vez assim que falaram para mim, ah, demônio, que eu descobri que era demônio, mas naturalmente eu fui crescendo e eu fui absorvendo essa ideia pelo que eu via. E eu achava muito curioso. Eu ficava olhando, né, quando eu ia na igreja buscar minha avó, e aquelas pessoas, tal, e os pastores e toda essa coisa, ai, demônio, demônio. A nossa avó falava muito, tipo, tinha aquela ideia, ai, tudo é do demônio, a televisão é do demônio, as mídias são do demônio. Então existe, eu fui crescendo e observando que foi criado um medo em cima disso. E realmente, assim, não é uma coisa que é muito tranquila, né? Calma, porque tem aquela ideia dos opositores. E uma das ideias dos demônios que me chama mais a atenção, eu não sei vocês, né, a gente vai trocando essa ideia, mas é a ideia dos anjos caídos, que para mim foram os primeiros, assim, supostamente, né, os primeiros demônios ali criados, né, que foram esses anjos, decorrente daquela guerra celestial, onde Lúcifer, ele se depois contra Deus, e junto com ele, ele levou um terço dos anjos do céu e todos caíram. E assim eles viraram demônios. Eu acho isso fantástico. É como a gente falou, acho que um episódio bem passado, assim, sobre como seria legal, né? Um filme estilo Senhor dos Anéis, mas só que sobre essa queda de Lúcifer, esse burburinho, né, que teve antes da queda, depois da queda, assim, eu acho que seria uma saga de filmes legal, assim, pra se ter. E os demônios estão muito presentes, né, na nossa vida, assim, não só como aquelas criaturas que a gente imagina de chifre, tridente, mas tem toda essa parte de serem criaturas animalescas, né? Que a gente aprende assim mais tarde, até na própria Bíblia, em outros materiais, outros livros de ocultismo ou de pessoas que escrevem sobre o assunto, assim, que tem uma propriedade sobre. E é incrível, assim, né, ver como toda esse panteão, né, que tem um monte. Tem até aquele livro famoso, né, o Dicionário dos Demônios, que Sim. é da Goécia, né, eu acho, se eu não me engano. Não, é o Dicionário dos Demônios é da Michelle Kellinger, que ela juntou vários papiros, ela também conversou com várias pessoas do clérigo ali, religiosos, tudo, ela juntou essas documentações e fez uma lista de todos os demônios que ela pôde fazer. É um livro, gente, com mais de 1.000 demônios, com os nomes e as descrições. É impressionante como tem demônio. Sim, e você falando, né, dessa. Que na igreja, assim, a gente sabe que na igreja, nessa parte evangélica, né, é pregado a palavra e tal, mas eles falam muito de demônios, né? Eles falam do demônio, né? O principal que seria o Lúcifer, né? Muita Então, gente até zoa que os crentes eles falam mais de demônio do que os próprios satanistas e coisas do tipo.
Sim, eu até no podcast que eu ouço o mesmo podcast várias vezes, e tem um que o Ulisses Campbell participa, que ele tá falando do livro da Flor de Lis. E ele fala, Hum. né, que nesses cultos eles falam tipo 80% do demônio e só 20% de Deus, sabe, assim. É impressionante, né? Você vê que loucura, em vez de focar numa coisa, acaba focando em outra, né? E é um medo também, né, que você vê que foi criado. E uma ideia que eu acabei adquirindo, vendo essa ideia dos demônios na igreja, é que eles nunca passam para os ouvintes ali, para as pessoas que estão ouvindo a pregação, as questões antropológicas, né? Porque depois que você descobre toda uma questão antropológica por trás de antigas civilizações, porque se você vê até na Bíblia, se não me engano, eu acho que é na Bíblia mesmo, que tem a história do demônio Baal, que ele estava ali, as pessoas adoravam ele e tudo mais. Então, assim, existe essas passagens que falam das antigas adorações e que meio que a igreja não foca muito nesse assunto, né? Só coloca ali que é demônio, é um espírito maligno, inimigo de Deus e só. É isso, meu bem. Tipo, se você for atrás de mais alguma informação, você está indo além e isso é pecado. Eu até esses dias eu fui num culto, né? E eu reparei, né, nisso sobre falando, pastor falando sobre o demônio, como o demônio age na vida das pessoas e tal. Eu até achei esse pastor ele foi equilibrado na A sua colocação ali. ali dos demônios. E sempre falam de Lúcifer, né? Lúcifer e tal. É o nosso inimigo e tal. E a gente vê, né? Principalmente assistindo filmes de terror, né? Que a gente curte bastante, assistindo seriados, a gente aprende outros nomes, né, outros demônios que existem e que realmente tem fundamento, né? Tem alguns que são muito diferentes do que é passado pelas mídias, né? Tipo o Valak do Hum, Invocação do Mal, né? Que é a freira sim. lá. A figura é completamente diferente do que é É uma representada no filme. criança, né? Uma Sim, criança montada em algum ser, algum dragão, uma coisa assim. Uma é, criança pequenininha, totalmente diferente da imagem da freira que colocaram. sim, é tipo um querubim mesmo. O Uhum. que dizem, né, que Lúcifer é ela e outros os anjos mais fortes, né, usam não, são essa forma, né, esse querubim. É um querubim assim bem estranho, né, como a gente E que curte assim, essas histórias vê que os demônios eles não têm a aparência que a gente acha que tem, né? Eles são uma aparência completamente animalesca, assim, sempre bizarra. animalescos, bestiais, né? Mas assim, abrindo um parênteses que a gente também até já comentou aqui, que os anjos também não têm uma aparência nada bonita, né? Pelo que descrevem. E eu acho interessante porque quando fala, né, na ideia primordial lá dos anjos caídos, falam que Lúcifer era o anjo mais bonito, os anjos são lindíssimos, são as perfeições de Deus. E aí quando eles caem deformados. E aí mostra, tipo, o oposto da beleza, né? Que é essa feiura, a feiura que tem por dentro, ela sai, ela é expressada na aparência deles, né? Aquela coisa maligna, feia, aquela coisa tenebrosa mesmo. E aí a gente vai ver no decorrer da história vários tipos de formas demoníacas, né? A gente, por exemplo, essa ideia do demônio com chifres, que a gente conhece, que é super popular. E, nossa, na Idade Média, então, acho que era ali o demônio primordial, né? Aquele demônio com chifre vermelho e tudo mais. Mas ele remete muito ao deus Pan, que é um deus grego, mas também foi demonizado pela igreja. Então, assim, os deuses, os antigos deuses, eles acabaram entrando também nessa categoria demoníaca, né? E não são anjos caídos, são deuses de outras civilizações, mas a igreja chegou naquele momento ali de dominação e para converter todos, eles colocaram todos como demônios. A gente vê muito, assim, hoje em dia, principalmente lá na época
antes de Cristo, né, e tal, as pessoas cultuando, né, certos ditos demônios, né, que a gente não pode ser assim burro, né, de demonizar algo que outras pessoas cultuam como deuses, né, porque para mim, na minha visão, é, eu não tenho religião, né, nem a Gabriela, e eu vejo essa parte assim, eu respeito muito essa parte, porque a gente tá mexendo com a crença de uma pessoa, né? Então, eu acho que a gente não tem direito nenhum de falar, ó, isso daí que você tá cultuando não é um deus, não, é um demônio e tal, porque o nosso, o nosso Brasil tem muito essa falácia, né, de que é um estado laico e tal, mas a gente Hum, sabe que não é, né? lógico que não. É só uma mentira contada pro povo acreditar. E o povo é muito intolerante, né, com outras pessoas. Eu tava vendo, assistindo várias pessoas que trabalham com espiritualidade e cultuam Beelzebub, cultuam o Lúcifer mesmo, cultuam outros ditos demônios, né? Que na visão dessa pessoa, ali dentro do viés da religião dela, é um deus, né? E eu acho Sim. assim super válido, né? A pessoa, quando a pessoa coloca a sua visão sobre essa divindade e tal, eu acho fantástico porque a gente aprende que não tem somente o caminho que é do cristianismo, né? A gente é muito colocado isso é, garganta abaixo, né? É. Em muitas pessoas e eu gosto muito de ouvir essas outras essas outras vertentes assim que acreditam nas suas divindades que para outras não são, né? Que até o cristianismo acabou por várias vezes, né? Demonizando é, outras coisas, né? Por não agradarem eles na época ali. Então, eu A gente acho. tem que levar em conta que a igreja ela ia perder, ela queria dominar. Então, assim, para dominar tudo, ela tinha que cobrir todas as outras religiões e ser a una ali, né? Então, esse domínio para eles era o foco. Coisa que já foi ultrapassada com os anos. Hoje em dia, eu acho que a gente está no auge de uma liberdade religiosa muito grande, embora ainda existam muitos preconceitos, a gente sabe, mas ainda assim eu nunca vi tanta diversidade religiosa como eu tenho visto. Eu acho isso muito bacana também. Acho muito interessante. Sim, sim, e é legal aprender, né? Assim, eu vejo muito pessoas, eu vejo muitas pessoas que trabalham com isso e vou aprendendo, assim, tem outras pessoas que enxergam esses outros deuses ou demônios, como você queira chamar, de uma forma diferente, trabalham de uma forma diferente, dependendo ali da sua crença. Eu até estava vendo uma dessas pessoas falando que sobre o Beelzebub, né? Que ele é conhecido como o Senhor das Moscas, né? Assim, Uhum. mais popularmente. Mas aí ele deu uma explicação que as moscas seriam ali da das oferendas que as pessoas dão, das frutas e Uhum. tal. E aquilo acaba atraindo as moscas, né? Uhum. E eu achei interessante essa explicação. É uma E característica, né? A gente vê características em cada um. Até, por exemplo, no livro de Enoque, cada anjo caído ali, quando ele vem, eles caem, eles ensinam dons para os humanos. Então, assim, tem demônio que ensina as mulheres a se maquiarem, tem o demônio que ensina a fazer espadas e a fazer armas para luta, o Azazel.
Tem vários, em cada um vai ensinando. E eu me lembro, inclusive, que, por exemplo, nessa ideia cristã, a nossa avó falava muito, ai, não pode se maquiar, não pode ter vaidade, porque foi o demônio que ensinou isso para as pessoas. E eu nunca ia me ligava naquela época, né? Eu era uma criança e eu ficava pensando, nossa, mas que estranho, então onde que ela tá tirando isso? Aí depois, lendo o livro de Enoque, eu entendi da onde vem essa origem, entendeu? Que fala essa ideia dos demônios ensinarem coisas pra gente, inclusive questões de matemática, astrologia, música. Então, assim, quando muitas vezes se referem vai a Lúcifer como luz, né, aquela ideia assim de, ele libertou da ignorância, eu acho que também remete muito a essa ideia dos ensinamentos, sabe? Tem muito disso, né? De buscar é, inteligência, buscar um caminho, assim, de abrir caminhos, de amor e tal. Eu vi, nesses últimos meses eu aprendi, assim, bastante em relação a esses demônios, a esses deuses, novamente, como você queira chamar. E eu acho, assim, fantástico, né? Porque, querendo ou não, para quem gosta desse assunto, é muito bom, assim, você saber mais e mais. Tem coisa, claro, todo dia a gente vai aprendendo, né? Eu não vejo a hora de aprender mais e mais sobre novos demônios, assim, o que eles fazem, né? A gente tem aqueles demônios, né, que a gente já falou aqui, que possivelmente ensinaram a música os humanos, né? Que música, eu tava até pensando ontem, como música é uma coisa louca, né? Algo que você ouve e te toca assim, dependendo da música, né? Toca o seu coração. Eu até me Uhum. emociono ouvindo música, assim. E eu acho fantástico. E é uma coisa que a gente vai vendo através da história e ou, né, até mesmo dependendo do gênero musical, é tido como um pecado, né? É. Uma coisa horrível. E eu acho assim fantástico, né? Desses seres que eu sou muito cético, né? Se realmente aconteceu isso, deles nos ensinarem essas coisas, foram coisas benéficas, eu acho, assim, para a humanidade em si. E eu gostaria muito de aprender mais e mais sobre isso. A demonologia é uma área muito interessante. Eu me lembro que eu comecei a estudar demonologia já fazem mais de 15 anos, né? Eu já me entregando, mas eu tinha essa curiosidade justamente por causa dessa criação, que eu via a minha avó, via as amigas dela, via os lugares que ela frequentava, e toda essa comoção em cima dos demônios, eu ficava, mas por quê? Eu queria entender. E aí, quando eu me deparei com a demonologia, eu verifiquei que existe eh, uma organização em cima disso. Na questão angelical também existe toda a divisão dos anjos, e também no inferno existe toda a divisão de demônios. E aí a gente vai vendo, a gente vai puxando lá atrás da questão. Tem o livro de Enoque, que trouxe os anjos caídos. A gente tem a ideia dos deuses antigos. Por exemplo, Lilith, ela já foi uma deusa antiga. A gente tem outros, tipo Baal, já foi considerado um deus também. A gente tem na Grécia Antiga os daimons. A gente tem pro lado do Egito os djinns. Então, assim, você vê que em diferentes culturas vão se aglomerando esses tipos de histórias. No Japão, nossa, o Japão é cheio de história de demônio também. E eles não são cristãos. E aí você vê, né, como é que mesmo assim existem esses seres demoníacos que querem fazer mal pra gente. E eu sempre fiquei muito curiosa nessa questão da hierarquia deles, como é que funciona, como é que você vai deduzir quem é o primeiro, quem é o príncipe, quem é o duque, quem é o rei. A Goécia mostra muito isso, né? Mostra os 72 demônios da Goécia. Aí, esse é o Grão-Duque, ele tem sei lá quantas legiões. De onde que tiraram isso? Sempre fiquei muito curiosa. E uma das primeiras referências ocidentais que eu vi que buscou estabelecer, assim, mais ou menos, né, essa questão da hierarquia, veio de 1202 na Inglaterra.
E ela foi feita com a base no Grimório de Armadel. E alguns manuscritos, né, eles atribuem, talvez erroneamente, esse Grimório ao rei Salomão, né, que é uma outra curiosidade, né, o rei Salomão sempre envolvido com os demônios ali. E nessa obra, se diz que esses anjos eles receberam seus nomes por ordem expressa de Deus. E aí eu também entro naquela questão: os demônios são filhos de Deus? E aí, como é que fica? É uma coisa complicada, né? Porque tem aquela história, né? De que Lúcifer caiu com um terço do céu, né? Então, é anjo pra caramba, né? Então, Nossa. teoricamente, ele é uma criação de Deus, né? Então seria ali um filho de Deus, eu acho. Aí fico pensando, será que o demônio pode criar outros demônios ou não? São todos criação de Deus? É É, uma eu, coisa que a gente não vê muito por aí, essa ideia. eu fico pensando nisso também. Eu não tenho estudos, né, é, de teologia nem nada mais aprofundada, mas eu gostaria muito de saber assim, sobre isso, porque é uma coisa muito complexa, né? Assim, a gente pensando pelo lado de Lúcifer querer imitar Deus, né? Que é tido. Ele é posto como isso, né? Uhum. Ele quer ter o seu próprio céu, que é o inferno, e os anjos, que são os demônios e tal. Então, se ele era tão poderoso assim e ele caíram outros anjos poderosos com ele, eu acho que é possível, né, ele conseguir criar todos esses outros. E é uma coisa legal que eu aprendi. Eu li o livro do Bruxo Fagundes e é uma coisa que eu nunca havia pensado, né? Que tem essa. No livro dele, tem a distinção entre Lúcifer e Satanás, né? Que são Uhum. completamente diferentes um do outro, mas são um só. São complicado É como dizer. se fosse o gêmeo bom, o gêmeo mau, um Sim, gêmeo siamês, exatamente. assim, bom e o mal. E o Lúcifer, né, no livro do Bruxo Fagundes, é é um demônio que já tá, assim, meio cansado, né, parece, pelo menos pra mim, me soa assim, ele tá meio, é, e- é, Ele não é a- mais deslumbrado com tudo, assim, ele já conquistou tudo que tinha que conquistar, aparentemente. Não conquistou tudo que tinha que conquistar, mas eu entendo. Imagina uma coisa eterna, assim, quantos anos será? Vai, vamos supor que existam essas entidades de verdade. O tempo é diferente, mas mesmo assim, é muito tempo. É uma sim, eternidade desde a época que tudo foi construído. e ele parece assim, eu senti, né? Eu não sei se você se sentiu mesmo Uhum. lendo, mas ele Sim. parece cansado, assim, meio. Tá bom, qualquer coisa. Assim, ele não tá nem aí pra nada. E a outra parte dele é mais ativa, né? Você é uma É o pessoa. mal primordial, É né? uma, Aquela enti- coisa de querer ver a pessoa se fuder, é uma aquela coisa de. entidade bem mais não ser forte assim, eu digo no sentido de aceso, ser aceso Aham. aquela chama do mal e Do tal. ódio, É, desprezo. Eu sinto muito desprezo quando se refere a essa questão de Satanás, né? Nesse Grimório, que eu falei que é de 1202, tem uma parte que fala que Deus deu a certo anjo, encarregou, né, esse anjo sobre os demais, como se esse anjo fosse o líder dos demais. E aí, nesse Grimório, ele se refere a três. E ele denomina os príncipes do inferno. E aí, essa ordem é o Lúcifer, né, em primeiro lugar, depois Beelzebub, depois Astarote. E são três nomes muito recorrentes, né, na demonologia. A gente sempre vê aquela questão da trindade infernal. Na Quimbanda também tem a questão da trindade. Então, muitos Exus e Pombagiras, eles seguem essa linha de trindade demoníaca. Então, eu acho muito interessante. E aí, paralelamente disso, desses três demônios primordiais aí, que são os príncipes do inferno, ele também coloca mais dois demônios que são cérebres, que é o Asmodeus e o Leviatã. O Leviatã, acho que todo mundo conhece da Bíblia. E eu me lembro que eu li a Bíblia
eu era muito pequena, logicamente, né, gente, eu não li a Bíblia inteira quando eu era pequena, mas chuta, qual que foi a primeira passagem que eu li inteira, assim, de cabo a rabo? Foi o Apocalipse, obviamente, né? E aí no Apocalipse tem o Leviatã, e o Leviatã ele sai como aquela besta do mar, eu imagino tipo um dragão, aí fala, ah, ele tem aquela coisa enorme, aquela coisa bestial e demoníaca. É diferente, ele é tipo um animal. Os outros demônios eu vejo uma coisa bestial, mas quase que humana ao mesmo tempo. É, lendo, né, o livro do Bruxo Fagundes, eu reparei, né, uma coisa que eu concordo, assim, que os demônios, eles, quanto maior a sua maldade, né, eles vão sendo mais animalesco, Mas, né? Assim, eles sim, não tem conversa com eles, não tem qualquer tipo de contato a não ser a destruição, né? Que eles querem causar. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e que faz assim todo sentido para mim, de criaturas que vão regredindo assim, dessa forma tão animalesca, que eles só querem a destruição, né? E a outra coisa também, eu tô usando muito o livro do Bruxo Fagundes, que é o livro dos demônios, porque é um livro que eu acho assim muito bacana e que, se você acredita, né, na história e tal, é, você assim fica preso na história como eu fiquei uhum, e curte bastante. Então ele mostra, né? Ele explica várias vezes, conversando com os demônios, que ele vai lá pra ter as conversas, pra ter esse material pra fazer o livro. E é engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas a natureza de um demônio, né, é somente a destruição, né? A sim. beleza que ele vê, vamos supor, a gente vê uma beleza de uma flor, de um céu azul. Eu não gosto de céu azul, mas é um exemplo. É um Hum. céu azul e tal. E para um demônio, a beleza é a destruição, não tem flor nenhuma, o céu É o caos. é uma coisa que eu é uma coisa que assim, um senso comum, mas que pra mim nunca tinha acendido no meu cérebro, sabe? E eu Sim. entendi isso, depois de ler o livro. É claro, né? Levando em conta, que toda a história seja realmente real e não ficcional e tal. Mas se baseia muito em tudo que a gente comenta aqui sobre o que tem dos demônios, É. escritos ou por livros ou por internet e tal. E eu acho É, um, assim um ponto de vista muito legal. uma coisa que eu acho muito interessante que eu vejo que tá rondando a gente nos nossos dias atuais é a romantização em cima dos demônios. Eu vejo vídeos, eu vejo vários vídeos no YouTube, e aí as pessoas, né, que vai, pratica goécia, pratica magia do caos, qualquer coisa do tipo, aí vai, tem gente que fala assim, ai, por exemplo, ai, minha mãe Lilith. Mano, eu acho isso um pouco estranho. Não me soa como ela como uma mãe, por exemplo, como outras entidades que têm essa figura materna, entendeu? Ela é uma figura assim de desprezo, ela despreza a raça humana. Se a gente for ver na história, né, dela lá, que ela saiu do paraíso, ela não quis se juntar a Adão, ela foi, ficou com o demônio Samael e virou uma rainha ali do inferno, foi gerando demônios, e Deus castigou ela, fazendo que 1.000 filhos dela morressem por dia. Então, assim, você vai sentindo na história, e aí na história judaica vai falando assim que ela pega as crianças também, então as mães tinham que colocar um sangue na porta para esse espírito não buscar os filhos. Então, assim, é demoníaco, gente, é uma coisa assim aterrorizante, e as pessoas ficam numa romantização, assim, como se fosse benevolente. Eu não
consigo enxergar um demônio como benevolente, mas eu também não enxergo dessa forma radical, assim, do jeito cristão, que essa demonização geral, generalizada. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas assim, eu por mim, eu não vou mexer com quem tá quieto, entendeu? Eu prefiro não trabalhar com demônios, com entidades, tal, eu prefiro trabalhar sozinha. Mas muitas vertentes de magia acabam trabalhando com espíritos e entidades para ter mais força ali no que eles estão fazendo, né? Só que eu fico pensando, às custas de quê? Qual que é a troca? Sempre tem uma moeda de troca, e assim, existe isso nessa. Se a gente for, tipo, na Goécia, assim, sempre tem uma troca, sabe? Você me dá isso e eu te dou isso. Mas será que ele tá fazendo o que ele quer te ajudar? Eu não sei. E será que ele vai fazer do jeito que você quer ou ele vai dar uma sacaneada com você? Porque tem muito essa ideia dos demônios serem tricksters, sabe? Ficar zoando com a sua cara. Sim, a gente tem é, tanta, tantos e tantos demônios, né, que aparecem hoje em dia na internet, que a gente tenha fácil, né, para poder ouvir, assistir um podcast sobre religião, sobre demônios, o que quer que seja. E a gente vê, né, dessa parte eu concordo, assim, uma, uma, dão uma amenizada, assim, na figura. É claro, né, que eu posso estar sendo um ignorante, que não conheço a, a entidade, né, e Não tal. somos demonólogos, afinal de contas, né? Então, assim, É, mas é algo que é um assunto muito popular e que eu acho que várias pessoas, assim como nós, que cresceram e acabaram se deparando com situações esquisitas, ficaram com uma dúvida, ficaram pensando, que é isso? Por quê? Sabe? Da onde vem? Qual que é essa força, essa energia? tem os pactos, né, que várias Hum. pessoas que trabalham, Sim. né, com esses demônios, esses daimons, como você queira chamar, falam, né, que é como se fosse, não é sua alma que você dá, né, é algo, é uma oferenda, seja do que for, né, seja de sangue ou seja de você abrir mão de algo que você goste muito. Uhum. É, eu não sei como funciona, né? Porque eu nunca participei, nunca não tenho é, informações de dentro. E se também se tivesse, eu não acho que eu não poderia, Não, não ia falar, não iria falar. Mas eu acho assim que quando você mexe assim com é, deuses, né? A gente colocando os demônios como os deuses, que é o que as pessoas fazem, né, que mexem com isso, é, colocam eles como deuses e mexem assim com essa. Aí entra aquela história, né? Você vai mexer com essa força tão assim poderosa, tão assim que não é 100% boa, mas também não é 100% má, né? Que sempre Uhum. tem aquela dualidade que a gente Sim. costuma falar aqui. E eu fico pensando, né, como realmente é um pacto, né, que hoje em dia a gente vê bastante pessoas que mexem com a espiritualidade e com essas entidades falando sobre abertamente, assim, eu acho muito bacana o espaço, né, que as pessoas têm para falar disso e eu até gostaria assim de conhecer alguém que fez, como que foi, se deu certo, se não deu, como que foi, o que você cedeu para aquela entidade para fazer aquele pacto, né? Porque Uhum. a gente tem, né, como você falou, os demônios eles querem levar melhor sempre, né? Ah, Então, sim. é uma coisa complicada. É claro, né, que pode soar como intolerância religiosa, mas de jeito nenhum. É uma coisa que a gente está discutindo aqui
sem, sem atacar assim, sem É, ser. abertamente. É, É, até porque tem toda essa questão que a gente está levantando, a questão antropológica. E se você ver, vai, depois desse Grimório que saiu, praticamente 200 anos depois, em 1458, na França, a gente acabou tendo um outro clássico, que é o livro da magia sagrada de Abramelin. E nesse livro também eles têm uma estrutura infernal. E aí eles colocam nesse quatro príncipes do inferno. Que aí teria o Lúcifer sempre ali no topo da pirâmide, né? Tem o Leviatã, de novo. Aí a gente já tem imagens de Satã, separado de Lúcifer. E Belial, que também é um demônio, assim, super antigo. A gente vê ele na... Acho que ele passa na Bíblia até, se não me engano, tá? Porque tem... Muita gente pensa assim, ai, a Bíblia fala de Lúcifer. Não fala de Lúcifer diretamente. Tem várias questões que falam, ai, dos anjos caídos. A Bíblia não fala dos anjos caídos. Então, são livros apócrifos, mas que acabaram se misturando ao decorrer da história. E aí, depois, em 1522, a gente tem um livro chamado Avinon, que ele surgiu na França também. Os franceses, você vê, bem obcecados pelo assunto. E é um livro pequeno, na época clandestino, e ele foi chamado de Le Dragon Rouge. E para o autor, nesse livro, o Lúcifer, ele é o imperador. Aí a gente tem o Beelzebub, que é o príncipe, e o Astaró é o grão-duque, e tem um outro demônio que chama Lucifuge, e ele é um príncipe ministro. E também tem um chamado Satanak, que é o grande general. E assim ele vai categorizando. E aí, por exemplo, você vê que aí já vai se misturando anjos caídos com demônios da Goécia. Muitos desses demônios estão entre os 72 demônios da Goécia, que também é uma outra categoria, né? E aí, depois disso, a gente ainda tem a questão dos sete príncipes do inferno. Vai aumentando. Você vê que é tanto demônio que eles dizem, não, esse daqui não pode ficar de fora, tem que entrar também numa categoria. E aí, interessante esse ponto aqui, porque os sete príncipes do inferno, ele veio de um cara chamado Peter Bensveld. E ele era um bispo alemão, antiprotestante, e ele ficava todo envolvido com a questão de julgamento das bruxas. Ele também escreveu um livro chamado Confissões das Bruxas e Bruxos, que continham as supostas confissões deles. E ele publicou uma lista de demônios que ele julgava que eram os líderes do inferno, de acordo com os pecados capitais. E aí a gente já tem eles ali, tipo, vai, o Lúcifer, o orgulho. Aí tem o Mamon, que é outro demônio. O Mamon, a ganância, o dinheiro. Aí tem o Asmodeus, que é a luxúria. O Leviatã, aparece de novo. O Leviatã, ele vem com uma ideia da inveja. Beelzebu, a gula. O Azazel, a ira. E o Belfegor, a preguiça. E aí você vê como já vai aumentando. Só que eu acho curioso como que uma coisa que é levada até hoje, né? Essas categorias. A gente vê muito, você colocar no YouTube, você vai ver, e lista de demônios, os príncipes dos demônios, os sete príncipes do inferno, você vai ver essa lista de demônio. E foi escrita por um cara, provavelmente um obcecado religioso. Né, que participava de inquisições e julgava as pessoas. E aí você vê, mano, como que a história foi passada adiante em cima de uma pessoa desequilibrada. é até engraçado, é trágico e cômico ao mesmo tempo, Uhum. né? É a famosa hipocrisia, né? É, eu tava lendo outro dias, né, sobre a Inquisição e tal, de quando vieram para América do Sul e tal. É uma coisa repugnante, né, de se pensar que a humanidade já fez de novo na Segunda Guerra Mundial e continuou fazendo aí a torta direita. Mas quando a gente vê, né, pessoas que seriam autoridades assim boas, né, fazer essas coisas é triste. E É. esse é engraçado, né? Como esses nomes, né? O Mamon menos, mas todos os outros, assim, sempre tem eu ouço, eu já sei, assim, que é relacionado a um demônio, né? Eu não conheço muito, aliás, não conheço nada o Mamon, nunca ouvi falar. É a primeira vez hoje que eu tô ouvindo falar dele. E esses outros a gente Ah, sempre tem, né? Sobre
seja em filmes, séries e tal, no próprio livro do Mago Fagundes tem. é, eu não lembro se tem um Azazel, mas eu acho que todos os outros têm. E é assim interessante você pensar, né? O céu tem o seu escalão ali, né? De potências, tem os querubins, os arcanjos e tal. E eu até tava ouvindo uma história ontem falando sobre que o anjo Gabriel demorou 21 dias para chegar. Acho que era para Davi, agora minha memória é péssima, eu já esqueci. E ele demorou isso tudo porque tinha um demônio no caminho e ele precisou chamar o Miguel para ajudar ele com aquele demônio para destruir aquele demônio para que ele pudesse entregar a mensagem que Passar. ele tinha. E eu Sim. achei uma história bacana, assim. É, É uma, interessante. eu não sei se deve ter na Bíblia. Eu pretendo ler a Bíblia um dia. Parece interessante, assim, as histórias. Mas voltando ao assunto, esses demônios, assim, eles são bem conhecidos, né? Assim, pelo menos para quem curte terror, ouve bastante esses Ah, nomes, né? sim. Não, É, quem é do terror com certeza conhece pelo menos uns três, quatro desse meio aí. inclusive tem o filme do Beelzebub, que tem aquele ator que é o Sol, eu Ah, sim. esqueci o nome dele. Mas ele faz um padre até que meio doido, como esse padre que foi caçando as bruxas e tal. Mas é um padre doidão, assim, que ele tem o corpo inteiro tatuado e ele tá impedindo o Beelzebub de voltar à Terra, assim. É um filme E, mais ou menos, assim, mas foi divertido assistir. E Azazel, né, a gente conhece muito do Supernatural, né, que é ele foi o é, o Demônio dos responsável. Olhos Amarelos. Sim, ele foi o responsável por dar aquela gotinha do sangue dele para as crianças lá. Nossa, é Então, muito bom as cenas que ele é, aparece. é engraçado como todos esses demônios estão entrelaçados, né, com a humanidade, seja em histórias de séries, de Sim. filmes, livros. Porque Livros, são muitas histórias, né? Impressionante. Tipo, nossa, o povo é muito criativo. Será que é tudo criatividade mesmo? É muito louco. De onde que eles tiraram, né? Tipo, vai nascer nesse ser. Você falou, né, do Mamon. A primeira vez que eu ouvi sobre esse demônio, eu estava fazendo pesquisas para a faculdade e eu assisti um programa que chamava. Eu assisti ele pela internet mesmo. Chamava, acho que Tribunal na TV, Júri na TV, alguma coisa assim. Acho que era Tribunal na TV. E aí mostrava casos, né, jurídicos ali, e aí tinha um caso de uma, eu estava estudando psicopatas. Tinha um caso de uma mulher que ela era uma estelionatária, uma mulher bem bonita, assim, e ela vivia a vida praticando pequenos golpes. Ela passava a perna nas pessoas, ela era muito bonita, ela seduzia as pessoas, roubava elas. E aí teve um momento que ela começou a furtar dentro de lojas de shopping. Só que, gente, né, lojinha, sabe? Ela ia para fazer, tipo, loja chique. Aí ela foi num desses furtos dela, e aí sempre quando mostrava uma cena dela indo praticar algum crime, ela ia num altar, ela tinha um altar dentro de casa dedicado a esse demônio Mamon. E ele fazia uma referência a dinheiro. Ela queria dinheiro. A ideia dela era essa. Então, ela foi, fez ali os pactos com esse demônio, né? Se alinhou a esse demônio, fazia os seus rituais, as suas oferendas, tudo para que ele devolvesse para ela. Questões financeiras, monetárias, para ela se dar bem na vida. Então ela acreditava fielmente que era esse demônio que acompanhava ela nessas práticas criminosas. E aí ela é pega e ela fala, né, dessa questão do mamon e tal. E é engraçado até que, tipo, né, nesse estudo da mente psicopata, as pessoas perguntam pra ela, nossa, olha o que você fez, né, com essas pessoas, você, né, é, passou a perna nelas, tudo. Ela fala, meu, mas a pessoa, a pessoa, ela pede pra ser enganada, ela tá pedindo pra ser enganada, ela é muito trouxa. Tipo, na cabeça dela, ela não fica com dó da pessoa, ah, eu fiz isso. Não, a pessoa mereceu.
sabe, que acontecesse isso com ela. E aí foi a minha primeira referência, olha só, numa questão judicial, que apareceu esse demônio Mamon. E assim, você vê também, vai tirando da questão romântica, muitas pessoas usam essa ideia demoníaca mesmo, assim, para fazer o mal e usar esses demônios para fazer o mal. Eu acho que o primeiro instinto, né, assim, o primeiro pensamento da pessoa é buscar os demônios para ajudar a fazer o mal, né? Porque em teoria o demônio foi feito, os demônios, né? Eles são concebidos para isso, né? Para trazer o caos, Mas as roubar. pessoas usam como se fosse um santo, né? Sabe, o santo católico vai, ora para o santo, ah, me dá isso que eu Sim. te dou isso. Eu vejo praticamente como essa forma atualmente. Mas eu nem julgo, sabe? Porque é, quando você acredita em algo, é, é difícil assim você. A não ser que você tenha outro insight e você possa acreditar em outra coisa, budismo, seja qual outra religião for, nenhuma. A gente é livre pra não cultuar nada também, se não quiser, né? É, Sim, claro. eu, eu e você falando desse caso da mulher, eu tava lembrando da senhora que perdeu não sei quantos. Foram euros ou dólares, não lembro. Que uma pessoa tava se passando pelo Brad Pitt, mandando foto Ah. de AI pra ela. Hum, Você viu isso? Ela, hum. ela perdeu, tipo assim, ela acreditou que tava tendo um Ai, que relacionamento dó. com o Brad Pitt e perdeu Putz, pior que dólares, dólares. é E a- comum isso acontecer, tadinha. Até aí você falou, né, que ela falou que as pessoas estavam pedindo pra Só da ser perna, enganadas. tipo, isso é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? É triste porque você vê que. E essa ideia do psicopata, muitas pessoas pensam, ah, tá com demônio no corpo, né? Porque é uma pessoa demoníaca, se você parar pra ver, assim, indiferença. E como é uma questão, assim, cerebral, se a gente parar pra ver a anatomia mesmo, a criação que a pessoa teve, sei lá, algum acidente que ela teve e acabou mudando a personalidade dela. E são pessoas extremamente frias, assim, que não tem. E a gente vê isso nos demônios, né? Essa frieza, esse desprezo. Tem até um. Ai, agora eu não vou me lembrar qual que é o demônio. Ai, puxa vida, mas é uma história bíblica também, que é um demônio que ele se encanta por uma mulher, eu acho que é a Sara. E aí, na história, assim, eles colocam como se ele estivesse apaixonado por ela. E sempre quando ela vai arrumar um marido, ele mata. Eu acho que é o Asmodeus, viu? Ai, agora eu não lembro, gente, desculpa, depois eu vou ver direitinho, mas enfim, aí ele fica nessa. Ela vai se casar e quando vai chegar a noite de núpcias, o demônio vai e mata. E aí todo mundo fica, ah, ele matava porque ele estava apaixonado por ela. Aí eu fico pensando assim, nossa, será que. Porque isso também tem no livro de Enoque, que eles se encantaram pelas mulheres. Tanto que depois disso eles tiveram relações e dessa relação nasceram os nefilins, que são os gigantes. Isso também tem na Bíblia, né? Os gigantes, só que não fala essa origem, né, deles. Depois vem a ideia do dilúvio, que Deus colocou o dilúvio para eliminar esses gigantes, porque eles estavam destruindo a terra. E aí, uma vez eu estava escutando até o Mago Fagundes falando, e ele acredita que não é porque esse demônio estava apaixonado com ela, ele queria simplesmente matar os caras, era um prazer, entendeu? E aí é um outro ponto de vista que a gente vê, mas é um ponto de vista mais lógico, assim, né, correspondente a essa história toda dos anjos e demônios e da sua natureza. Por que que ele ia ficar todo encantadinho? Não, ele não queria, ele queria destruir, ferrar tudo ali, entendeu? Então, eu acho que é mais para esse lado do que aquela romantização que a gente colocou no início. E pensando assim, como se fosse, eu vou fazer, ele tá matando ali os caras, acabando com a vida deles e acabando com o psicológico da mulher, né? É, tá se alimentando disso, né? Dessa tristeza. Sim, é uma coisa perversa, né? Que é
o que a gente espera É, de um demônio. o que se espera de um demônio, gente, é isso. Agora, tem alguns que me chamam muito a atenção pela história mesmo e de todo o contexto. Vai, uma das principais que me chama a atenção, e você vê, são poucas demônias mulheres, né? A maioria tem um aspecto mais masculino, embora alguns ainda você tenha uma questão assim, tipo as tarolas. Tem gente que fala que é mulher, mas algumas linhas colocam como um demônio masculino. Mas vai, a Lilith, para mim, vai, ela não nasce como um demônio, um anjo, ela nasce como uma mulher, né? E aí tem essa ideia, ela foi, saiu, a gente já tem um episódio só sobre ela aqui. Hoje em dia, tem muita questão do feminismo e as mulheres adotaram Lilith como esse estereótipo, esse arquétipo da mulher que não se submete, da mulher que não obedece, que ela segue as próprias regras. E aí fala, você é filha de Lilith ou filha de Eva? Eu, como uma mulher moderna, assim, eu tenho a minha liberdade, eu sou casada com meu marido, mas obviamente eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha vida, as minhas ideias sozinha. Eu vou me identificar muito mais com o arquétipo de Lilith. É uma coisa que atrai naturalmente. Embora é aquilo que eu falei, assim, eu não vejo ela como uma mãe benevolente. Para mim, ela é realmente criou-se esse status de demônio, essa demonização. E eu acredito sim que levando em conta toda a história, existe um desprezo dela em cima da raça humana. E eu vejo, mas assim, não tem como não ter um olhar para esse arquétipo, porque ela simboliza uma revolta que as mulheres aguentaram muitos anos e se libertam, entendeu? Então, assim, inconscientemente acaba, sabe, tendo isso. Um outro demônio que eu acho muito interessante também, que tem no livro dos demônios, é o Mefistófeles, que aí a gente sai daquela ideia do demônio bestial, todo esquisito, todo feio e grotesco, para um demônio mais sofisticado, né? Mais fino, mais elegante. Aí ele até descreve as roupas que ele usa ali quando ele vai falar, é aquela coisa meio antiga, mais chique ao mesmo tempo e culta. Então, assim, você vê que também existe essa ideia do culto, né? Dessa inteligência. Eu acho isso muito interessante, porque aí já sai desse estereótipo de deuses antigos, demônios e tal, e entra numa coisa mais palpável, mais parecida com a gente mesmo, com a humanidade. Sim, inclusive você tava falando aí, e eu tava pensando nele, porque no capítulo, né, que o Fagundes conversa com ele, eu acho assim um dos mais interessantes pra mim, assim, em questão de bate-papo, né, que ele tem ali. Eu curti muito esse capítulo. Eu conheço, né, tem esse demônio, ele tem outros nomes, se eu não me engano, ele também é o Mephisto, ele pode também ser Uhum. conhecido como. E assim, é um demônio que ele sempre, quando você vê imagens assim, ele é mais, como você falou, ele é mais humanoide mesmo, ele pode ter asas assim e tal, mas ele não foge disso muito assim. Aí eu acho impressionante, eu adoro. Aí tem os outros, gente, são tantos, assim, aqui a gente não vai conseguir nem colocar todos. São, assim, os principais, os que as pessoas mais falam. Você, assim, dos demônios que você sente, tem algum que você tenha mais medo, que você fala, isso daqui, hein, dá um friozinho na espinha, pela maldade, assim, pela aquela coisa demoníaca mesmo. Ah, eu acho que o Asmodeus, Hum. ele é assim, ele é sem papo, sabe? Não tem papo com ele. Então eu acho que todos são assim, se eu visse, eu acho que eu ia morrer. Mas o Asmodeus, ele tem uma presença e uma, uma agressividade assim muito aflorada assim que me assusta. Um que me chama muita atenção nessa questão mais maléfica, assim, é o Beelzebub.
A gente acaba tendo a imagem de Beelzebub pela a imagem de Baphomet, né, acabou se misturando. Mas, assim, quando eu acabo pensando em Beelzebub, vem uma imagem semelhante, muito embora eu saiba que não é essa a ideia. Realmente, o Baphomet, o Eliphas Levi, né, que fez a figura ali, ele colocou elementos ali da natureza, de hermetismo, e fez toda uma criação daquela imagem em cima desses conceitos, que não tem a ver com o demônio, simplesmente é um conceito de vários elementos reunidos. Mas acabou associando, não tem como. Aí eu imagino, tipo, o Bafomé, assim, aí essa coisa do Deus das Moscas. Você falou a história, né, que é por causa das oferendas, que vão vão apodrecendo e vai juntando ali as moscas, mas eu vejo, assim, de uma forma natural, ninguém me falou, não li em nenhum lugar, mas ele como uma coisa mais de morte, sabe, aquela coisa, assim, de mosca, porque atrai por causa do podre que tá morrendo e da morte ali, então Sei. eu vejo ele como um demônio mais agressivo nesse sentido. Então ele é um demônio que eu sinto o peso. Agora tem vários outros na Goécia que são muito interessantes. Tem até o daquele filme O Paimon, eu sigo pessoas que adoram esse demônio. E tem ali, quando a pessoa faz um altar, aí tem esses altares, tem os selos, tudo. Aí mostra ele num camelo, tem, né, o filme Hereditário, traz um pouco ali do que seria, mais ou menos. Mas é um demônio assim que dá um medinho. Eu fico pensando assim, mano, eles desprezam, sabe? Tipo, tem uma coisa, mas as pessoas vão atrás, elas se sentem atraídas. E aí eu fico pensando, será que realmente, tipo, existe uma questão que eles têm que arrecadar almas, digamos assim, eles têm que atrair essas pessoas. E olha, sinceramente, se você parar para ver se for verdade essa questão dos demônios atrair as pessoas, nossa, deve ser tão fácil para eles, porque eles são realmente interessantes, não tem como negar, sabe? É mágico, é esquisito, as pessoas têm medo, ao mesmo tempo ficam curiosas. Então, assim, é uma coisa que em algum momento da vida você, sabe, você olha, você bate o olho, você fica curioso de alguma forma. E eu fico imaginando como que é o reino, né? No livro lá mostra cada um, no livro dos demônios, do Fagundes, cada um tem o seu próprio reino. Né, ali o seu comando. Aí, por exemplo, a gente vê a Lilith. A Lilith, ela comanda aqueles que pecaram, não é o pecado da luxúria, é aqueles que julgam os que amam. Então, assim, você vê aqueles que tiveram preconceitos homoafetivos ou preconceitos de qualquer classe relacionados a sexo ou a amor, e essas pessoas, elas julgam em terra, mas quando elas partem para o outro plano, elas que vão ser julgadas nesse lugar horrível. E aí cada um vai, tipo o inferno de Dante, né? Que você vai vendo, cada um vai de acordo com o seu pecado. Eu só acho difícil quando a pessoa tem vários tipos de pecados diferentes. Aí ela se divide, ela passa uma temporada em cada inferno, como é que é isso? É difícil saber, mas eu acho muito interessante porque vai categorizar os demônios, tipo, cada um vai cuidar de um tipo de pecado específico. Então, se você praticou muito desse daqui, meu bem, você vai para esse daqui, sabe? Então, já é uma linha energética natural que você é sugado para aquilo. É, tem outros, né, reinos ali que é apresentado no livro que me chamaram a atenção. Aquele, eu não vou me lembrar agora, porque minha memória é péssima. Mas eu lembro que é das pessoas que cometeram traições, assim, traições tipo Suzanne von Richthofen, que matou os pais Ah, e tal. sim, uma traição de verdade, né? Não trair o namoradinho e. Sim. E É. as pessoas ficam em um loop ali de. É um círculo, né? E as pessoas ficam andando em círculo, se dando golpes de faca nas costas um dos outros, assim. E Ai, é um credo. negócio eternamente. Isso é uma coisa Sim. que me chamou a atenção. É muito interessante. E assim, a gente vê na cultura pop realmente como tem, né? O pessoal gosta mesmo de falar, o pessoal não tem como, é muito curioso. Eu acho que dos seres que existem, os demônios são os mais curiosos que tem. E o que que você tem para indicar pra gente sobre filmes, séries assim, relacionados a esse universo dos demônios?
Ah, tem um filme que eu acho assim sensacional, é ação e um pouco de terror, né? Que é o Constantine de 2005, que inclusive eu tenho Hum. que fazer um vídeo sobre que eu preciso falar dele é, num filme solo. E é um filme que trata, né, dessa guerra celestial, tem demônios, tem o anjo Gabriel e tem tudo isso, essa coisa dos demônios assim, que me agrada bastante. Tem também o filme A Entidade, que é sobre uma entidade, né, que é pagã, que não tem um nome, né, assim que a gente conhece, não é tão pop quanto os outros que a gente falou aqui, mas é um filme muito bom, é um filme de 2012 que a gente já falou, inclusive, né, Ah, um, é, tem um episódio só sobre esse filme. tem um episódio sobre esse filme, que é um filme assim sensacional, que trata desse negócio da entidade, né, ali que fica rondando as pessoas, e tem esse paganismo, que a gente vê muito com essas entidades que a gente falou aqui hoje no programa. Então fica esses dois filmes de recomendação. É, e o do Constantine, inclusive, quando aparece o anjo Gabriel, eu acho muito interessante porque a gente falou aqui o tempo inteiro desse desprezo dos demônios pela humanidade, mas no Constantine, o Gabriel, o anjo Gabriel, ele tem um desprezo imenso pela humanidade, né? Tanto que você vê que aí, gente, o Constantino já não é mais spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, quando ele pede as asas dele também, porque ele é tão arrogante que não tem como, ele acabou virando ali um anjo caído pela arrogância dele. Lógico, né? Estamos falando isso dentro da arte. Mas eu achei muito interessante, porque também mostra, tipo, os anjos eles matam em nome de Deus. Eles destroem civilizações em nome de Deus. Pelo menos ali, biblicamente falando, é isso. Então, assim, eu acho que eles não amam a gente também, eles só obedecem a Deus. Então, eu acho que isso é muito notório no Constantino, eu acho muito legal. E eu vou indicar dois filmes de terror que falam de demônios, que são meus filmes favoritos nesse tema, que é o Hereditário. Eu adorei o Hereditário, eu fiquei assim, passada quando eu assisti a primeira vez. Eu falei, mano, não acredito nisso. Tipo, a cena da menina que foi aquilo, sabe? Para tudo. E aí depois a gente vê o Paimon, sabe, vindo. Eu acho muito interessante esse filme, muito legal. E o Exorcismo de Emily Rose, ele traz ali a ideia de demônios que não são demônios, né? Ela fala que ela tá possuída por algumas pessoas. Ela fala que ela tá possuída por Nero, pelo Bigodinho. E então, tipo, a gente vê, será que eles viraram demônios porque eles eram tão ruins em terra? Que será que eles chegaram lá no inferno, eles foram subiram de cargo, digamos assim, você fez esse mal todo, então você vai ser premiado e vai virar um demônio agora no inferno. Ou não, é um castigo para eles. Espero que seja um castigo, né? Sinceramente, né? Pelo amor de Deus, o que seria se fosse uma premiação, se fazer mal na Terra? Mas eu acho muito bom esses filmes. E de livro, eu vou indicar para vocês o Livro dos Demônios, claro, do Antônio Augusto Fagundes Filho, que é maravilhoso, gente. Esse livro é um dos livros que eu mais gosto. E realmente por causa disso, quando eu era criança, eu sempre tive curiosidade, eu queria entender, ninguém me explicava nada, e aí via na igreja aquela coisa toda, e ninguém falava nada, ninguém entendia nada. E eu pensei, nossa, fui crescendo e eu fui procurando livros que tivessem algum estudo, alguma coisa relacionada, e nunca encontrei. Até que anos e anos e anos mais tarde, eu encontrei o Livro dos Demônios, do Antônio Augusto. E o mais bacana é que ele é brasileiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter um brasileiro. Ele escreve super bem, é uma leitura muito fácil. Você lê, assim, eu gosto de degustar os livros quando eu tô lendo, quando eu me apaixono por um livro. Mas é um livro tão gostoso de ler que, mano, quando você vê, já passou várias páginas, assim. Então, ele é muito bom, eu recomendo para vocês. E é uma experiência que ele relata que ele mesmo viveu, gente. Então, fica aí a dica. E o livro O Dicionário dos Demônios, da Michelle Bellinger.
que é o livro que eu te falei. Ele tem toda a lista assim de grimórios antigos, de estudos que ela fez no Vaticano, com padres, com o pessoal do clérigo. Ela estudou muito, ela é uma bruxa e eu acho que ela é médium também, inclusive uma médium muito boa, porque eu vi um programa gringo desses assim de paranormais, e aí chamaram ela para ir numa casa. Ela foi na casa, ela nem sabia o que estava rolando na casa. A mulher, gente, ela descreveu tudo. Ela foi muito boa mesmo, eu fiquei impressionada com ela, muito legal. E se não me engano, foi em algum programa, agora eu não lembro, mas eu acho que foi algum programa do Zeg Bagans. Então, assim, fica a dica para vocês que fala de demônios, né? E aí, quem quiser ler a Bíblia também, né? Vira e mexe tem alguma passagem ali que fala sobre algum demônio, que é muito interessante. E é isso aí, Márcia. Tem mais alguma coisa para acrescentar para gente sobre esse universo fascinante dos demônios? Só queria fazer uma referência ao Leviatã, que é o deus dos cenobitas no Hellraiser, né? Que eu tô Verdade. desde quando foi mencionado, eu tô pra falar Bem demoníaco, hein? Esse filme também, né? A e eu franquia e tudo mais. esqueci. Porque E se você parar pra ver, os demônios seriam também como eles, né? Porque eles são bem deformados. Ai, é muito foda, assim, a imagem dos cenobitas, né? Não tem como negar, eles são demoníacos. sim, é maravilhoso. Eu curto muito o universo. Sim, sim, E, muito bom. e é só, gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você puder se inscrever no canal no YouTube, nós ficaríamos muito grato. É, e é só, até a próxima. Tchau. Até a próxima, tchau.